Olá, estudantes do Colégio Estadual Paulo Sarazate, em especial os alunos do terceiro ano E. Hoje nós vamos estudar um conteúdo que fala sobre tronco de um cone, certo? Ainda é um conteúdo do capítulo 3 de corpos redondos. Nós vamos estudar o tronco de um cone e nós vamos estudar a área da superfície, ou seja, a sua área superficial e o seu volume, certo? O tronco de um cone, gente, ele é um conteúdo ainda subdividido de um cone, certo? Ele está na mesma linha. Vamos lá. Tronco de um cone. Quando a gente intercepta, gente, ou seja, quando a gente faz um corte num cone com um plano paralelo, a sua base, obtemos um cone menor e um tronco de um cone. Como assim, professor? Nós temos essa imagem. Nós temos um cone, certo? Aí nós pegamos um pano paralelo a ele e a gente faz um corte, certo? Dividindo em um cone menor e um tronco de um cone, certo? Hoje nós vamos estudar essa parte que fala sobre um tronco de um cone. Nós temos aqui essa imagem, certo? Quando a gente faz o corte, a gente forma um cone menor e a gente forma esse tronco de um cone. O tronco de um cone, gente, ele é formado por duas bases. Se você for observar aí na imagem, nós temos uma base maior e uma base menor. Se temos uma base menor, nós também vamos ter um raio menor, não é isso? Se nós temos uma base maior, nós vamos ter um raio maior, certo? Diante disso, ó, nós vamos chamar de Rzão, o raio maior. Nós vamos chamar de Rzinho, o raio menor. Nós vamos chamar de H1 ou H, a altura do tronco. E também o G de geratriz do cone. Ah, professor, eu conheço esses elementos. Muito bem, esses elementos também estão presentes em um cone. Com isso, também vão estar presentes no tronco de um cone. Mais especificamente, nós vamos estudar o quê? Nós temos os elementos, né, de um tronco, de um cone, que é a altura, que é a distância entre a base menor e a base maior, como vocês podem observar aí nessa imagem. Nós também temos o raio, que é o chamado raiozinho, que é o Rzinho, que é a medida do raio da base circular menor, essa parte de cima, esse raio menor. E o Rzão, que eu vou chamar, que é a medida do raio da base circular maior. Ou seja, nós temos duas bases, a base menor e a base maior, certo? E nós conhecemos também a geratriz, que são os segmentos que ligam as extremidades de uma base à outra, certo? Só que no nosso dia a dia também a gente vê exemplos de tronco de um cone, certo? Vê se vocês lembram aí, certo? Eu vou mostrar aqui umas imagens para vocês. O balde, se vocês for observar aí, ele parece com o tronco de um cone. Nesse abajur também, essa parte de cima, ele também se parece com o tronco de um cone. E um copo de água, certo? Um copo de vidro, um copo de alumínio, ele também tem a aparência de um tronco de cone, certo? Ou seja, a gente vê exemplos no nosso cotidiano que se parece com o tronco de um cone, certo? Entendendo e conhecendo um pouco sobre cone, nós vamos estudar aqui agora a área da superfície do tronco de um cone, certo? Quando eu falo a área da superfície, é a área superficial, certo? A superfície total do tronco de um cone reto é formado pela superfície lateral, ou seja, um setor circular, mais a superfície da base, mais a superfície das bases, porque são duas bases, né? A base maior e a base menor, certo? Ou seja, tem formato de um círculo. Então temos aí um tronco de um cone, certo? Formado por duas bases, base maior e a base menor. E temos também a sua parte lateral, certo? Diante disso, nós temos aí essa planificação, que se vocês for observar aí, nós temos o raio menor e o raio maior, e nós temos essa partezinha aí, que é a parte que é a superfície lateral, ok? Nós vamos também estudar também hoje um pouco sobre a área da base menor. Se vocês for perceber, a área da base menor é a área de uma circunferência, certo? Que é a base, ou seja, que é π vezes raio ao quadrado, certo? Só que esse raio aí, gente, vai ser o raio menor. Ah,
Se um tronco tem um raio 2, isso na base menor, o que é que eu vou fazer? Onde tem R, eu vou substituir e vou elevar ao quadrado, certo? Do mesmo jeito, a área da base maior é π vezes R ao quadrado, certo? Se a gente quisesse descobrir a área da base maior. E a área lateral, que é a área superficial, certo? É o que nós vamos dar uma ênfase hoje. É dada por π vezes a geratriz vezes a soma do raio maior mais o raio menor, certo? E se eu quisesse, professor, fazer a área total? Nós tínhamos a área lateral com a soma das duas bases. A base maior com a base menor ou vice-versa, certo? Só que hoje nós vamos dar uma ênfase mais, como eu falei para vocês, na área lateral, que é a área superficial, é o que tem no livro didático de vocês, certo? Mas se eu pedisse a vocês para calcular a área menor, o que é que vocês iam fazer? Vocês iam descobrir onde estava a base menor, descobrir o raio e substituir nessa fórmula da base menor. E assim também vocês iam fazer com a base maior. Só que nós vamos estudar hoje um pouco mais sobre a área lateral, que é a área superficial que a gente vai estudar hoje, que é dada por essa forma que eu falei para vocês. Π vezes G, que é a geratriz, pelo produto da vezes, né, o raio maior com o raio menor. Pronto? Então, vamos fazer um exemplo para a gente entender como é que se calcula a área lateral ou a área superficial de um tronco de um cone. Vamos lá. Um tronco de um cone, ele possui a medida dos raios igual a 5 metros e a 8 metros. Olha, se vocês vão perceber aí, nós já temos a medida dos raios. Igual a 5, igual a 8. Observando, vocês sabem que 5 vai ser do raio menor e 8 do raio maior, não é isso? Sabendo que a medida da altura é igual a 4, ele está dizendo que a altura é igual a 4 metros, determine a área superficial desse sólido, certo? Então, a questão quer saber o quê? A área superficial, ele quer saber a área lateral desse sólido. O que é que nós vamos calcular? Nós vamos calcular a área lateral, a área superficial desse sólido. Pronto, nós temos aí esse sólido, como falei pra vocês, né, ó. A base maior tem 5 metros, né, o raio maior tem 8 metros. Ou seja, 5 metros o raio menor e 8 metros o raio maior. E nós temos aí a altura, se vocês vão perceber, né, que é 4 metros. Só que nós não temos a nossa geratriz. Ah, professor, quando a gente não tem a geratriz, a gente pode fazer aquele mesmo cálculo que a gente fazia no cone? Certo. Vamos fazer também, ou seja, vamos usar o teorema de Pitágoras. Mas aqui, como é que nós vamos fazer para calcular? Se ele não forma um triângulo retângulo? Dá para nós formar um triângulo retângulo, certo? Se vocês for perceber aí, a base menor, ele vai até a partezinha da geratriz, certo? O que é que nós vamos fazer? Nós vamos passar uma reta onde vai formar um triângulo retângulo. Mas, professor, quanto é que vai ser essa altura aí? Vai ser 4, se vocês perceberem, vai ser o 4. Porque, né, da base maior até a base menor, não é isso? E a gente sabe que a altura, ela vai da base maior até a base menor, vice-versa. E a gente sabe que é 4 metros. A gente já tem o valor da altura. Mas, professor, essa parte de baixo, que é a base desse retângulo, triângulo retângulo, a gente não tem, mas a gente dá para encontrar. Por quê? Se você for observar aí, o raio menor é 5, certo? E embaixo é 8. Só que se vocês for perceber aí, a gente forma, além desse triângulo, a gente forma o quê? Um retângulo, certo? E a gente sabe que a base desse retângulo lá em cima é 5. Então, a outra base também é 5. Mas, professor, essa reta maior aí, que é o raio maior, dá 8. Mas a gente vai dar para saber, certo? Nessa próxima imagem, se vocês for perceber aí, ó, a gente encontra o valor dessa base. Por quê? Porque 5 mais 3 é 8. Diante disso, nós encontramos os valores, que foi o valor da altura e o valor da base, que é 4, e o valor da base é 3, porque 5 mais 3 vai dar 8, que esse 8 aí é a soma, que é o raio maior
da nossa base do nosso tronco, certo? E diante disso, nós encontramos os valores necessários para encontrar a geratriz, certo? Só que a questão que é o quê? Para a gente determinar a área superficial. Só que a gente só tem os valores de qual? A gente tem o raio maior, que é 8, não é isso? A gente tem o raio menor, que é 3. A gente tem a altura, que é 4. E a gente não tem a geratriz. Foi o que eu acabei de falar para vocês. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o cálculo. Nós vamos calcular pelo teorema de Pitágoras, certo? Então, a geratriz do tronco de um cone vai ser como? Vai ser g ao quadrado igual a 4 ao quadrado, gente, que faltou aí, mais 3 ao quadrado, certo? Então, 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado vai ser o quê? 4 vezes 4, que é 16. Mais 3 ao quadrado, que vai ser 9, certo? Ou seja, 4 ao quadrado vai ser 16 e 3 vezes 3 vai ser 9. Eu peço até desculpa, gente, porque faltou ao quadrado aí, certo? 16 mais 9 vai dar 25, certo? Então, o inverso da potenciação é o quê? É a radiciação, certo? Ou seja, g é a raiz quadrada de 25. Quanto é a raiz quadrada de 25, gente? 5. No entanto, nós encontramos a geratriz. Diante disso, nós já temos os valores necessários. Nós vamos só substituir na nossa fórmula, certo? Onde nós temos o π, nós temos a geratriz, que é 5, que acabamos de encontrar. Nós temos aí o raio maior, que é o Rzão, que é o 8, né? A própria questão também nos dá. E o raio menor, que é 5, né? Fazendo essa soma dentro do parênteses, nós vamos ter 13, né? Nós vamos multiplicar aí, ó, 5 vezes 13, que vai dar 65π metros ao quadrado, certo? Ou seja, a área lateral, a área superficial vai ser 65π metros ao quadrado. Para ter um resultado melhor, né, mais preciso, nós vamos substituir o valor do π. Vocês podem substituir o valor do π. Tá bom? A gente sabe que é 3,14. 65 vezes 3,14 vai dar quanto? Aproximadamente 204,1 metros quadrados, certo? Diante disso, a área superficial desse sólido pode ser 65π ou aproximadamente 204,1 metros quadrados, certo? Então, espero que vocês possam ter entendido. Diante disso, entendendo a área superficial do tronco de um cone, nós vamos para o volume de um tronco de um cone, certo? O volume do tronco de um cone. Se vocês observar aí, nós temos essa imagem novamente. Nós temos aí as bases, né? E nós temos a altura e nós temos as geratrizes, né? Nós temos aí o raio maior, o raio menor e a altura do tronco de um cone. Se vocês for perceber também, ter outros pensamentos, a gente sabe que copos e bacia e outros tipos de exemplo, como mostrei para vocês, não foi anteriormente, são exemplos de tronco de um cone. E a gente dá para calcular o seu volume, certo? E o seu volume, gente, é calculado por essa fórmula. É dada por V, que indica o volume, π vezes a altura dividido por 3, certo? Vezes o raio maior ao quadrado, mais o produto do raio maior vezes o raio menor, mais a soma do seu raio menor ao quadrado, certo? É uma fórmula bem fácil de você compreender. Apresentada a fórmula para vocês do volume de um tronco de um cone, nós vamos fazer um exemplo para a gente entender, certo? Vamos lá? Nós temos aqui um exemplo, ó. Os raios da base de um tronco de um cone são 3 metros e 2 metros. A altura do tronco é 6 metros. Calcule o seu volume. Então, tá pedindo pra gente calcular o volume de um tronco de um cone. A questão dá o quê? Tá dizendo que os seus raios de suas bases são 3 e 2. Logo, a gente sabe que o 2 é o raio menor e 3 é o raio maior. Nós sabemos a nossa altura aí, que é 6. E diante disso, nós vamos calcular o seu volume. Observa, gente, que no volume a gente não vai necessitar da geratriz, certo? Por isso que eu não falei pra vocês. A gente vai precisar da geratriz só quando a gente for calcular a área superficial. Já no volume, a gente não necessita da geratriz, ok? Então, o que é que nós temos de informação? O raio maior, que é 3, o raio menor, que é 2, e a sua altura, que é 6. Diante disso, nós vamos só substituir naquela fórmula, certo? Que é essa. π vezes a altura dividido por 3, vezes o r ao quadrado, que é o Rzão, que é o raio maior,
mais o produto do raio maior vezes o raio menor, mais o raio menor ao quadrado, certo? Nós temos todas as informações, nós vamos só substituir, gente, certo? Que vai ficar assim, ó, π vezes 6 dividido por 3, né? 3 ao quadrado, mais 3 vezes 2, mais 2 ao quadrado, certo? O que nós fizemos? Como nós temos aí uma fração, né? A gente vai dividir logo, ó. 3 dividido por 3, 6 dividido por 3 dá quanto? Dá 2π. Aí nós temos aí, ó, 9 ao quadrado, por quê? Porque 3 vezes 3 é 9, né? 3 vezes 2, ou 2 vezes 3, dá 6. E essa potência aí, 2 elevado a 2, que vai dar 4, não é isso? E a gente fez essa divisão que deu 2π. 2π vezes, a gente tem essa soma aí, ó, 9 mais 6, que vai dar 15, 15 com mais 4, 19, não é isso? Aí nós temos aí, ó, 2π vezes 19, quanto é que vai dar? 38π metros cúbicos, porque nós estamos trabalhando com volume. Mas, professor, eu quero ter um resultado mais preciso, o que é que eu faço? Eu vou só substituir o valor do π. Qual o valor do π? 3,14. Então, 38 vezes 3,14 é quanto? É aproximadamente 119 metros cúbicos, certo? Então, o volume de um tronco de um cone é 119 metros cúbicos, certo? Então, esse é um conteúdo que está dentro de um cone, certo? A gente não estudou tão profundo, porque a gente já tinha estudado na aula anterior um pouco sobre cone. E a gente vai utilizar algumas das ferramentas que a gente estudou em cone para estudar o tronco de um cone, certo? Espero que vocês possam ter compreendido. Qualquer dúvida, pode nos perguntar, façam as atividades e até a próxima.